E aí galera, aqui é o David. Mas calma que antes de começar esse vídeo, pessoal, eu quero mostrar uma coisa muito surpreendente pra vocês. Eu vou mostrar aqui no meu celular pra vocês, tá? Esse aqui, deixa eu focar aqui pra vocês, R$3.675 é o resultado que eu venho tendo diariamente com a minha inteligência artificial que eu mesmo desenvolvi. E preste atenção, eu vou fazer um sorteio de 5 Pix de R$500 apenas para as pessoas que estiverem participando do canal, que tá com o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? Mas corre que tem um limite de membros e assim que bater a meta, ninguém vai mais conseguir entrar, tá? Então lá eu vou explicar como você também pode ter esse mesmo resultado que eu venho tendo diariamente e também como utilizar a nossa inteligência artificial na prática. Beleza? Então vai lá, clica no primeiro link aqui na descrição para você concorrer a 5 Pix de R$500 para as pessoas que participarem do grupo. Vamos assistir o vídeo. E aí galera, ó, acabei de apostar aqui, eu não vou nem falar quanto foi que eu apostei não, tá? Vou só esperar, olha aí, tô dizendo, cara. Aqui é um Emblaze, bora lá. Inteligência artificial, vamos ver aqui atualizando pra vocês adivinharem. Tá demorando aqui, vai atualizar, calma. Olha aí, R$6.400. Então é isso pessoal, bora pro vídeo aí assistir. Diversos são os achados que são feitos ao redor do nosso planeta, e alguns deles nos fazem voltar ao tempo antes mesmo aí da criação de tudo isso, o sistema solar, para descobrir a sua origem. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora, na Austrália revelaram um mistério de 7 bilhões de anos. Bactéria. Em 2016, uma nova espécie de bactéria denominada Ideonella sacainensis pode quebrar aí as moléculas e digerir práticos do tipo poli, conhecido como PET ou PET, material utilizado em garrafas de refrigerante e água. Um filme fino de plástico de 60 microgramas foi degradado em 6 semanas pelo micro-organismo que foi descoberto pelo grupo Kohei Oda, do Instituto de Tecnologia de Kyoto, lá no Japão. A bactéria utiliza duas enzimas, tá? A petase e a metase, e ela usa isso para degradar e processar o PET. Foi necessário ir ao campo para descobrir a bactéria. Primeiro, cientistas coletaram em um centro de reciclagem 250 garrafas PET com todo tipo de resíduos, como água, lama, sedimentos de solo, tudo isso, tá? Em seguida, no meio desse material, identificaram vários micro-organismos, entre os quais a Ideonella sacainensis. Olha só, para vocês terem uma noção, apenas em 2013 foram produzidos cerca de 56 milhões de toneladas de plástico em todo o planeta. Os carros autônomos. Não é de hoje que se pensa em carros autônomos, tá? Desde os anos de 1920, engenheiros e pesquisadores buscam desenvolver um automóvel que consiga dirigir a si próprio. Ao longo da história, radares, inteligência artificial e até mesmo estratégias de guerra foram usados para tentar criar esse veículo revolucionário. O primeiro protótipo de veículo autônomo da história foi criado menos de um século depois do surgimento do primeiro carro, em 1885. Lá em 1921 foi lançado em Ohio, nos Estados Unidos, uma espécie de carrinho de mão movido pela mesma tecnologia que os rádios. Contudo, o veículo comandado por outro que vinha logo atrás não era capaz de transportar passageiros. Em 1925, um engenheiro militar reformado chamado Francis P. Holdina lançou o primeiro carro da história conduzido sem motorista. Usando a mesma tecnologia de ondas de rádio, o veículo apelidado de American Wonder, ou simplesmente Maravilha Americana, desfilou por Nova York. Mas a demonstração não deu muito certo, tá? O carro colidiu com outro automóvel que transportava fotógrafos. O futuro da humanidade. Em uma entrevista recente ao jornal The Times, um ex-executivo da organização Moonshot do Google, que na época se chamava Google X, fez um alerta no mínimo perturbador. Ele disse que a singularidade está se aproximando e com ela uma grande ameaça para a humanidade. Mohamed Gaudat acredita que sistemas conhecidos como inteligência artificial geral, ou AGI na sigla em inglês, parecidos com a Skynet do filme Exterminador do Futuro, são inevitáveis. Ele tá dizendo isso, que são inevitáveis, tá? E representam um perigo real, pois deixam aí as pessoas mais perto de um apocalipse gerado por máquinas poderosas. Bom, ele tomou consciência dessa possibilidade assustadora enquanto trabalhava com desenvolvedores de inteligência artificial no projeto Google X para construir braços robóticos capazes de então reconhecer e pegar uma bolinha de brinquedo. Segundo Gaudat, após um desenvolvimento gradual, um desses braços agarrou a bola e a exibiu para os pesquisadores de maneira incrivelmente arrogante. Gaudat não é o único preocupado com esse futuro sombrio. A aquisição de sistemas autônomos é um conceito meio que central, pessoal, frequentemente discutido aí no campo da inteligência artificial.
O bilionário fundador da Tesla, Elon Musk, já fez alertas parecidos sobre os perigos da inteligência artificial que algum dia iria dominar aí a humanidade. Material mais antigo da Terra. Bom, foi estudando os restos de um meteorito que caiu na Austrália em 1969 que uma equipe do Museu Field de História Natural em Chicago, lá nos Estados Unidos, descobriu a matéria sólida mais antiga já encontrada aqui no nosso planeta. Pois é, a poeira estelar se formou há cerca de 7 bilhões de anos atrás, antes mesmo do nosso sistema solar, que tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Os materiais que Heck, o principal autor do estudo, e seus colegas examinaram são chamados de grãos pré-solares, pois foram formados antes do surgimento do nosso Sol. Projeto Platypus. Um barco semi-submersível chegou para completar o mercado de embarcações. Projetado pela L2 Concept e revelado pelo estaleiro francês chamado Platypus, o Swordfish é um barco semi-submersível, ou seja, o casco central pode descer até 2 metros abaixo do nível do mar, o que permite uma visão espetacular do mundo subaquático. O Swordfish tem um design futurista e opera também com um modo de superfície. O projeto foi inspirado em designs de aeronaves e carros, principalmente dos anos de 1970. Ao todo, a embarcação tem 12,1 metros e acomoda até 8 pessoas confortavelmente. Sua cabine, totalmente transparente, é feita em vidro e é totalmente protegida quando fechada. O Swordfish foi feito em 2 versões, a híbrida e a elétrica, que atingem uma velocidade máxima padrão de até 40 nós. A versão elétrica tem 2 motores de 500 kW e baterias de 400 kW. Já a híbrida tem 2 motores V8 internos que funcionam a gasolina com velocidade estimada a 50 nós. As bolas de fogo. As bolas de fogo que brotam do rio Mekong nesta época na altura da Tailândia e dos Laos continua sendo um desafio para os cientistas, enquanto que para muitos locais a resposta é simples, é a serpente mitológica chamada Naga. O fenômeno conhecido como bolas de fogo da gigante Naga coincide com o fim do Vassa, também conhecido como o Quaresma budista, no qual os monges se retiram dos seus templos durante a época das monções. Algumas fontes populares assinalaram que o Naga lança bolas incandescentes para saudar o Buda na sua visita aqui na Terra com o fim do Vassa, que dura cerca de 3 meses entre julho e outubro, em função aí do calendário lunar. Existem muitas fotos desse ser, pessoal, que circulam aí na internet, tá? E elas são feitas, segundo os povoados que moram ali naquela região, por uma criatura mitológica que eles acreditam ser uma serpente chamada Mekong. Os cientistas ainda não chegaram a uma conclusão plausível para essas bolas de fogo. Um fenômeno cujo acontece sempre, mas ainda não sabem sequer a resposta. Normalmente, crânios alongados ou achatados são associados a culturas mesoamericanas antigas. Recentemente, um desses crânios foi encontrado em um continente fora da América, numa escavação em Alsácia, na França. Pesquisadores franceses realizaram uma pesquisa ao longo de 7,5 hectares ao longo de uma comunidade francesa, onde encontraram um enorme número de artefatos, restos humanos e material do período neolítico, e objetos que provavelmente vieram de sociedades gaulesas. Em uma espécie de cemitério pertencente a essa antiga dinastia, pesquisadores encontraram os restos mortais de uma mulher, enterrada com vários bens valiosos, como alfinetes de olho, um espelho de prata e um pente feito de chifre de veado. Mas a principal característica que revelou que essa mulher era nobre e bem-sucedida é que ela tinha o crânio alongado, e provavelmente alongado de maneira intencional. A prática de alongamento de crânios foi feita em vários continentes, como Europa, Ásia e até na África, inclusive, pessoal, até aqui na América do Sul. Saca-rolhas do diabo. Durante o século XIX, fazendeiros do condado de Sioux, no estado americano do Nebraska, passaram a desenterrar estranhas estruturas em espiral de um material rochoso endurecido que saía verticalmente do solo. As espirais eram tão grossas quanto um braço humano, e algumas delas chegavam a ser mais altas do que um homem adulto. Sem saber o que de fato era aquilo, os fazendeiros começaram a chamá-las de saca-rolhas do diabo. Pois é, essas estruturas intrigantes só foram analisadas pela comunidade científica no ano de 1891, através do geólogo chamado Dr. Barbeau. Ele havia sido chamado por um fazendeiro local que tinha descoberto uma dessas formações em suas terras. Barbeau então descobriu que as espirais eram, na verdade, tubos cheios de areia com umas paredes externas feitas de algum material fibroso. O geólogo sabia que elas eram fósseis, mas não tinha total certeza do que exatamente. Ele resolveu nomeá-las de Daemonelix, que significa saca-rolhas do diabo em latim.
No ano seguinte da descoberta, Barbauld começou a esboçar as suas primeiras hipóteses. Inicialmente, ele acreditava que o Daimon Helix deveria ser uma raiz de uma gigantesca esponja de água doce que vivia em imensos lagos de água doce que antes existiam por aquela região. Por um tempo a teoria prevaleceu, mas a descoberta posterior da presença de ossos de roedores dentro dos saca-rolhas do diabo colocou um ponto de interrogação na comunidade científica. Outras pesquisas também revelaram que as rochas que cercavam os fósseis Daimon Helix tinham mais características em comum com pastagens semiáridas do que com lagos, levando Barbauld a sugerir aí que as espirais se tratavam de um novo tipo de plantas gigantes, mas a hipótese das plantas veio a ser abandonada depois da descoberta de marcas de arranhões no interior das espirais, indicando aí a ação de um animal. Em 1905, os animais responsáveis pela criação dos saca-rolhas do diabo foram identificados como uma espécie aí de castores chamados de Palaeocastor, que viveu na região há milhões de anos e que hoje está extinto já. O Palaeocastor era do mesmo tamanho das marmotas. Eles tinham rabos curtos, orelhas e olhos pequenos, mas longas garras e dentes frontais resistentes o bastante para neutralizar o desgaste resultante da escavação. A natureza espiral da toca poderia ter provido proteção contra os predadores que não conseguiram descer tão facilmente como em uma toca reta. A estrutura em espiral também poderia ter facilitado o tamanho do Palaeocastor em empurrar a terra escavada para cima. Acredita-se que os palaeocastores morreram durante a era geológica do Oligoceno, quando o ecossistema do planeta mudou de um clima úmido para um mundo tropical mais seco e dominado por pastagens. Todos os fósseis encontrados na região estão expostos no Museu de História Natural do estado de Nebraska e podem ser vistos pelo público, tá? A espada medieval. Uma espada localizada 30 anos atrás nas cavernas de Kenton, em Shropshire, foi identificada como uma preciosa arma do século XIII, que pode ter pertencido aí a cavaleiros templários. No final dos anos 80, o morador Mark Lawton encontrou a lâmina enferrujada em câmaras subterrâneas, mantendo-a na janela da sua casa. Somente após enviar o objeto para ser avaliado por leiloeiros locais, Lawton descobriu suas verdadeiras origens. Até então, o morador tinha mostrado a descoberta apenas aos seus alunos. E eu estava ensinando em uma escola residencial na época e levei a espada para mostrar aos meninos. Nunca fiz nada com ela, declarou o próprio. Caroline Dennard, especialista em militaria do House Fine Art em Shrewsbury, certificou que a espada era da Idade Média e provavelmente, pessoal, foi utilizada por um cavaleiro, uma das únicas pessoas autorizadas pelo rei a portar armas. Este certamente é um objeto raro que tem todas as características de uma verdadeira espada do século XIII, afirmou ela. Por ter sido descoberta nas misteriosas cavernas de Kenton, em Shinfal, a espada pode ter sido usada por um templário. Dennard acrescentou que um cabo do objeto foi deliberadamente projetado com uma cruzeta reta perpendicular à lâmina, criando assim uma cruz. Isso serviria como um lembrete ao cavaleiro das tarefas que ele jurara cumprir. Princesa Ciclope. Arqueólogos iranianos encontraram um crânio de uma mulher que morreu há 5.000 anos, e como se isso já não fosse surpreendente, foi contestado que a mulher seria na verdade uma ciclope. Pois é, a mulher foi encontrada enterrada em uma sepultura juntamente com um olho artificial, que mesmo com o passar dos anos permaneceu ainda fixo. Provavelmente, galera, a mulher tinha entre 25 e 30 anos quando faleceu. Não ficou claro como ela perdeu seu verdadeiro olho. O fato dela ser a única mulher na história encontrada com uma prótese artificial dificulta bastante o entendimento sobre o assunto, mas os arqueólogos acreditam ser uma mulher da elite, rica e membro de alguma família real. Os arqueólogos também encontraram colares ornamentais, um espelho de bronze e outros artefatos de luxo dentro da sua tumba. A equipe de arqueologia estimou a idade do olho entre 2900 e 2800 a.C. Esse olho artificial deve ter sido encontrado como a primeira prótese ocular na história médica. A princípio, parece que projetar o olho estava associado a aspectos estéticos. Então é isso, pessoal, esses foram os salves das pessoas que comentaram no vídeo, né? Então não esquece, se você quer aparecer aqui nessa parte do vídeo, comenta "eu quero um salve". A probabilidade de você estar aqui é muito alta. Pois é, pessoal, você gostou desse vídeo? Então vai lá, deixa o seu like aqui embaixo para fortalecer o crescimento do canal. Não esquece também, de deixar o seu salve para você aparecer juntamente com as pessoas que já estão nesse vídeo. Não esquece também de comentar aqui qualquer coisa de alguma dessas descobertas, principalmente sobre a do Ciclope, né, da mulher Ciclope. Então, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu pai, sua mãe, sua nora, com quem você achar interessante, porque afinal de contas, conhecimento é para todos. Então não esquece, deixa o seu like, se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.